Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Pergunta para Ju. E hoje vou deixar um tema liberado para vocês tirarem as suas dúvidas, se quiserem compartilhar também dicas com outras mamães de alérgicos alimentares, se quiserem contar uma situação que aconteceu, que serviu de lição, o que você aprendeu com a alergia alimentar. Vou deixar aqui o tema também estabelecido aqui, para quem entrar aqui ao vivo com a gente, já saber do que a gente está falando aqui hoje, tá bom? E vou chamar também algumas mamães que quiserem aqui conversar comigo. Acho que eu já tenho uma solicitação aqui, vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vou responder umas perguntas, vou chamar algumas pessoas que quiserem conversar comigo, vamos ver. Espera aí. Eu tô tentando aqui. Opa! Peraí, gente. Tô chamando aqui alguém para conversar comigo. Deixa eu ver quem que pediu para conversar. Rose, vamos ver se você quer conversar aqui um pouquinho comigo. Vamos lá. Vamos ver, gente. Podem já deixando as suas perguntinhas aqui que eu vou respondendo, tá bom? Gastro passou TPO de aquisição? Sofia, não faço ideia o que seja isso. TPO de aquisição? Nunca ouvi falar. Gente, acho que a Rose não está com uma internet muito boa. Pessoal que está entrando, hoje estou aqui para responder as dúvidas de vocês, tá? Podem colocar aqui por escrito as dúvidas sobre alergia alimentar. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo, se quiserem compartilhar alguma experiência também, darem alguma dica. Agiu? Sofia, que TPO de aquisição, será que essa palavra que saiu errada? A criança tem alguns sintomas ali que possam estar relacionados à alergia alimentar, e quais são eles? Então pode dar sintomas na pele, como urticária, que são aquelas placas vermelhas bem características das alergias alimentares, ou angioedema, que é o inchaço das partes moles ali do rosto, principalmente, olho, boca inchada. Isso é bem característico de alergia, né? Esse tipo de alergia a gente chama alergia IgE mediata ou imediata. Ela tem a participação aí de um tipo de anticorpo que age muito rápido e dá essas reações em até no máximo 2 horas após o contato com o alimento que causa alergia na criança. E aí outros sintomas também que podem acontecer na pele, uma dermatite atópica, é um tipo de reação mista, pode ter a presença de IgE como de outras células também do sistema imunológico, e aí a pele fica com aquele aspecto mais ressecado, mais áspero, né? Muitas pessoas chamam de grosseirão na pele, e pode abrir umas feridas também. Essa é a dermatite atópica. Tem a asma relacionada à alergia, nem toda asma é decorrente de alergia alimentar, mas estima-se que algumas sim, uma menor porcentagem, mas existe, também é uma reação mista. E tem a esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica, gastroenteropatia eosinofílica, também são consideradas reações mistas. Além disso, a gente tem a doença do refluxo, as doenças respiratórias de repetição, e os sintomas mais gastrointestinais, como uma produção excessiva de gases, dor, um choro excessivo, uma dor, a criança se contorce, presença de muco nas fezes, que parece aquele catarro mesmo, uma clara de ovo que sai junto com as fezes, podendo sair até sangue. O sangue, gente, não é obrigatório, tá? Eu recebo muitas perguntas de vocês aí, Ju, mas não apareceu sangue. Será que a minha filha mesmo tem a PLV? Será que ela tem alergia a algum alimento realmente? Não necessariamente precisa aparecer sangue. É lógico que quando o sintoma é gastrointestinal, e aí já na gama das reações IgE não mediadas, então essas reações acontecem de forma mais demorada depois do contato com o alimento,
pode chegar até, assim, né, passa, nunca logo em seguida, depois de 2 horas, essas são as IgE mediadas, então elas acontecem depois de 2 horas do contato com o alimento, podendo chegar aí, tem relato de crianças que reagem 7 dias depois, até 10 dias depois, né, quando a criança reage muito depois, muito tardiamente, realmente fica complicado até para o médico conseguir fazer a correlação aí do alimento, dos sintomas, e é por isso que o TPO, teste de provocação oral, ele é utilizado junto com a história clínica, que são esses sintomas, o que aconteceu, né? Aí as correlações que a família faz, comeu pela primeira vez esse alimento, apresentou isso, ou então só está em aleitamento materno e a criança está apresentando esse tipo de reação, então o médico vai colher as informações da família, que a gente chama de história clínica, junto com a boa e precisa orientação do TPO, porque também não vale falar, né, gente, tire leite derivados da dieta, para quem já está nessa caminhada aí das alergias alimentares da PLV há algum tempo sabe que só falar tire leite derivados da dieta não nos ajuda, né, muito ou quase nada, então tem que explicar onde pode ter leite, ou se a suspeita é algum outro alimento, aonde pode ter essa proteína desse outro alimento, os cuidados no dia a dia que a família deve tomar. A família tem que ser bem instruída para que a dieta de restrição seja bem feita, para que realmente, se a criança for alérgica a esse alimento, durante aqueles 30 dias de restrição do alimento, né, de dieta, então não tem a presença daquele alimento na vida da criança, para que os sintomas acalmem, né, para que ela estabilize, que é o que a gente fala, quando a criança não está apresentando mais esses sintomas de reação, e aí depois tem que se fazer a reintrodução da proteína para ver se os sintomas voltam. E aí vocês vão me chamar de louca? Não, não tô louca. Realmente é assim, né, na grande maioria dos casos, que se faz o fechamento de diagnóstico de forma precisa. É isso que é o TPO. Faz a dieta por pelo menos 30 dias, e aí pelo menos, tá, gente? Mas tem que ser uma dieta bem instruída, o dia a dia tem que estar bem instruído, né? O profissional tem que te explicar onde você encontra aquela proteína. Então faz a dieta bem instruída, porque se não for bem instruída, ficar só no tire leite derivados, tire ovo, tire trigo, tire isso, tire aquilo, sem a instrução, o que vai acontecer? Muitas vezes o médico e você estão achando que estão fazendo a dieta bem feita e aí os sintomas não melhoram. Se fez a dieta e os sintomas não melhoram em 30 dias, o que o médico vai pensar? Então não é alergia alimentar, porque os sintomas continuam. Eu pedi para fazer a dieta, não, né, os sintomas continuam, então não é alergia. E aí, porque não foi bem orientado ou porque a família não seguiu as orientações. Então, por isso é muito importante, nesse período de TPO, tanto ter uma boa orientação, quanto também a família aderir às orientações, né? Procurar saber aí como realmente se faz a dieta de restrição e os cuidados do dia a dia. E aí, depois disso, sintomas melhorando, reintroduz para ver se realmente era aquele alimento que estava causando aquilo, gente. Porque muita coisa pode acontecer em 30 dias. Às vezes era uma infecção, às vezes era uma sensibilidade momentânea. E aí a criança não apresenta mais aqueles mesmos sintomas depois que reintroduz o alimento. E aí, se não reapresenta os sintomas, depois da reapresentação do alimento, o médico, muito provavelmente, vai descartar a hipótese de ser alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outro alimento, tá? Então, por isso é muito importante que todo esse processo seja muito bem orientado e muito bem seguido pela família. Então, a gente tem o TPO para fechamento de diagnóstico. Depois que já se fechou o diagnóstico, então viu que a criança é alérgica à proteína do leite de vaca ou a ovo ou qualquer outro alimento, se orienta a dieta. E depois de um tempo, que vai depender de caso para caso, depende do mecanismo imunológico, se a criança já é mediada, mista ou não mediada, né? Se ela tem sintomas rápidos, sintomas mistos ou sintomas mais tardios, vai depender do grau de sensibilidade. Então, se por exemplo é uma criança que você encosta nela com a mão suja ali do leite de vaca ou do ovo, e ela faz reação. Se é uma criança que, por exemplo, reage a traços domésticos, se é uma criança que reage à inalação respirando a proteína, é uma criança mais sensível. Então, o médico vai orientar esse teste de provocação oral para ver se a criança já está tolerante à proteína do leite de vaca com mais tempo.
Se é uma criança menos sensível, apresentou reação só ao leite de vaca, tem sintomas IgE não mediados, que são esses sintomas tardios, né? Que podem ser sintomas respiratórios, de doença do refluxo ou gastrointestinais, com dor, gases, muco e sangue nas fezes, constipação ou diarreia. Então, espera-se que esse TPO seja feito, né, para avaliar a tolerância com um tempo mais curto de intervalo aí, até desde a última reação. Mas isso tem que ser realmente avaliado de forma individualizada. O médico vai avaliar qual é o melhor momento de fazer o TPO. Se o médico liberar para fazer em domicílio, você faz em domicílio. Lembrando que crianças IgE mediadas, principalmente as que têm risco de anafilaxia, e as crianças IgE não mediadas com FPAS, que é um tipo de sintoma onde a criança apresenta vômito a jato, de grande volume, de difícil controle, que pode ou não vir associado ali depois de 4 a 6 horas com uma diarreia muito intensa, podendo inclusive a criança ficar molinha, quase que desmaiar, né? A gente fala uma apatia ali depois da reação. Isso é muito perigoso porque ela perde muito volume, muita água, então tem um risco de choque hipo é de pouco volêmico de volume, então por uma perda muito grande de líquidos. Então essa criança também que apresenta esse sintoma não deve fazer TPO em casa. Todos esses TPOs devem ser acompanhados por equipe médica em local de segurança. Então a criança que tem risco de choque anafilático, né, ou que tem IgE positivo, começa o teste ali junto ao médico, ele aguarda 2 horas, não teve qualquer reação, libera para ir para casa. E aí tem que ser num centro que tem ali os medicamentos, caso seja necessário, se a criança fizer uma reação, né, de choque anafilático. Ou fizer uma urticária generalizada, enfim, vai depender do nível de reação que a criança tenha. Se não tiver nada, ok, ele libera para casa e ponto positivo aí, passou no TPO. E do FPAS, gente, que é essa com vômito, né, perde muito volume de água, o que o consenso de alergia alimentar preconiza é que a criança faça esse TPO já lá na clínica ou no hospital com o acesso endovenoso, né, aquela agulhinha ali dentro da veia ligado já ao soro, para que caso a criança entre em reação, comece a fazer aqueles vômitos, né, ela já esteja recebendo a hidratação ali para não ter risco de choque hipovolêmico. Isso é muito importante, fiquem atentos a isso, muito cuidado com esse, vou testar aqui em casa, vou introduzir, eu acho que a minha criança já está tolerante. Muito cuidado, porque dependendo do sintoma da criança pode ter muito risco. Então converse com o profissional de saúde que está fazendo o seu acompanhamento. Então se o médico liberou para fazer em domicílio, que ele te oriente como fazer esse TPO em domicílio, para que você também faça com segurança, tenha o passo a passo, né? Vamos a mais perguntinhas aqui. O cacau também pode ter reação via leite materno? Se tem aleitamento materno exclusivo? Pode ter, pode ter. Eu sei de poucos casos, mas sei de alguns casos que sim. O meu filho, eu realmente só fui ter certeza, perceber, via leite materno eu nunca percebi, porque eu continuei comendo cacau. E ele chegou um momento de estabilização e eu estava comendo cacau, então no caso aqui de casa, via leite materno, meu filho não reagiu, mas depois quando eu fui dar o chocolate a ele, ele reagiu, tá? Então, e aí ele reage até, né, ele já estava curado da PLV quando eu dei o chocolate pela primeira vez, que foi depois de 2 anos, e aí ele apresentou realmente assadura, diarreia, né, o tipo de reação que ele fazia com o chocolate. Faz até hoje, né? Essa é a única alergia que nós ainda temos presença aqui em casa. A de leite ele curou com 1 ano e 2 meses, a de soja com 9 meses, a de carne de porco com 1 aninho, não, perdão, perto de 2 anos, e ele está com 3 anos e meio, ainda permanece de chocolate. Se ele come uma quantidade um pouco maior, né? De vez em quando a gente faz uns TPOs aqui em casa, porque ele já é não mediado, não tem IgE para o cacau, nem para leite, né? Já fiz todos os exames, então faço o TPO em casa com segurança. Ele ainda apresenta diarreia e apresenta assadura perianal, né? Aquele famoso bumbum assado. Então ainda temos alergia ao chocolate aqui em casa, tá? Mas no meu caso aqui eu realmente só fui perceber dando chocolate a ele. A Cris perguntou:
Boa noite, minha bebê tem 4 meses e 15 dias e observei traços de sangue nas fezes. É provável que ela tenha alergia a outros alimentos? Cris, inicialmente a gente realmente pensa no leite de vaca, porque é disparado o alimento mais alergênico, que mais causa alergia, tá? Disparadamente. Depois o ovo, a soja, o trigo, e aí vem uma escala menor de alguns outros alimentos, né? Oleaginosas, alguns cereais, dependendo do tipo de reação, as leguminosas, que é da família ali da soja, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, mas em graus menores a gente sabe que até frutas, legumes e verduras podem também causar alergia alimentar, dependendo da criança, né? Em um grau menor de incidência, né, do que acontece bem menos com frutas, legumes e verduras, mais com frutas, por incrível que pareça, do que com legumes e verduras, mas acontece. Então, teria que ser feita uma boa investigação aí, Cris. Tem que ver, tá fazendo a dieta de forma correta, né? Na semana PLV que eu fiz a última, eu ensinei o passo a passo da investigação do método que eu criei para a investigação de furos na dieta, e o último processo é pensar em outro alimento. Tem muita coisa para ser feita aí antes, tem muita coisa para ser revisada. Então, será que você realmente foi bem orientada nessa dieta e nos cuidados do dia a dia? Isso tem que ser revisto, né? Rever rótulos de tudo que está tendo contato aí com o bebê, ver qual que é o grau de sensibilidade, porque às vezes, né, muitos profissionais, infelizmente, a mãe chega no consultório fazendo o relato, eu estou fazendo a dieta e o meu bebê não melhora. Isso todos os dias eu recebo aqui centenas de mensagens de você no inbox. Ju, estou fazendo a dieta e meu bebê não estabiliza. Estou fazendo a dieta e meu bebê não está bem. Estou fazendo a dieta e meu bebê não para de ter reação. E aí o profissional, a primeira coisa que ele pensa é cortar mais alimentos. E muitas vezes não é isso. Aliás, na maioria das vezes não vai ser tantos outros alimentos ou não é outro alimento. É porque aquele alimento ali, né, na maioria das vezes a proteína do leite de vaca ou da soja ou do ovo, que são os 3 mais alergênicos, não está sendo feito a dieta e os cuidados do dia a dia de forma correta. Na maioria das vezes porque a família não foi bem orientada. Então, muito cuidado com isso aí, Cris, de ficar cortando outros alimentos antes de rever o passo a passo aí para ver se realmente todos os cuidados estão sendo tomados da forma correta. Tá, a Sofia falou aqui que o TPO era para ver tolerância, né? Então é TPO de tolerância. E aí, infelizmente, reagiu. É isso, gente. Principalmente para as crianças IgE não mediadas e alguns casos das crianças mistas também, é muito difícil ter a correta certeza qual é o ideal momento de se fazer o TPO. É claro que um profissional experiente, ele vai conversar com a família, vai coletar os dados ali da história, né, desde a última reação da criança até como está hoje, para avaliar e ver qual seria o momento indicado para fazer um teste, para ver se a criança já está tolerante ao alimento. Mas tem uma chance de não dar certo, né? É um teste, realmente. Nas crianças IgE mediadas, que a gente tem os exames ali de sangue, ou prick teste, que é aquele das picadinhas, que podem auxiliar o médico, auxiliar, né? Exame isolado também não fecha momento certo de fazer TPO. Por que que não fecha? Porque algumas vezes a criança não chega a zerar o IgE, né? Que é aquela medida do anticorpo lá que eles produzem na reação alérgica. Então, algumas vezes esse IgE não chega a zerar e as crianças já adquiriram tolerância. O profissional de saúde experiente, no caso, né, das crianças IgE mediadas, os alergistas, sabem identificar esse processo. Eles pedem os exames para ver se esses IgEs estão caindo, né, se estão chegando próximos a zero, mas pode acontecer de não zerar. Tem criança que zera, tem criança que nunca vai zerar e já adquiriu a tolerância. Então, realmente, o profissional tem que ter muita sensibilidade, tem que ter isso aqui, ó, escuta ativa, né? Escutar a família, entender o que está acontecendo, né? Realmente fazer uma revisão na dieta e nos cuidados do dia a dia para saber qual é o melhor momento
para fazer a indicação desse TPO, teste de provocação oral, para ver se a criança já está tolerante ao alimento. Por isso que não é tão fácil, né, gente? Quem dera. Eu acho que todo profissional que trabalha com alergia, a gente queria muito ter uma bola de cristal que aparecesse lá na hora. Agora é o momento, a criança já está tolerante, faça o teste de provocação oral. Quem dera mesmo, né? Ou então que estivesse assim, um exame super mega assertivo, tanto para IgE mediado como misto, como não mediado, que nos dissesse completamente, com segurança total e completa, que a criança já estava tolerante àquele alimento, já não iria fazer reação alérgica àquele alimento, mas infelizmente a gente não tem, né? Existem os estudos que mostram uma média de tempo onde se deve ou não fazer o teste, mas a individualidade da alergia sempre vem à tona, né? A alergia é uma questão realmente complexa, complicada, e principalmente porque cada criança reage de uma forma. Cada criança alérgica é um indivíduo único, com as suas características, com a sua forma de reação, com o seu grau de sensibilidade. O que é isso, gente? Grau de sensibilidade, né? Eu falo muito aqui às vezes e eu gosto de ficar explicando esses termos porque tem sempre famílias novas chegando por aqui, mamães com recém-diagnóstico aí das alergias alimentares chegando por aqui. Grau de sensibilidade é o grau que a sua criança tolera de quantidade de proteína. Então a gente sabe que algumas crianças precisam ter contato com uma quantidade maior do alimento para ter reação. Tem crianças que basta pequena quantidade do alimento, às vezes o alimento aí, o cheiro dele, né, que a gente sabe que a gente sentiu o cheiro do alimento, a proteína daquele alimento está ali no ar. Né? Se você inalou, reconheceu que é um cheiro de queijo, é um cheiro de ovo, é um cheiro de leite, quer dizer que aquela proteína entrou no seu organismo. E algumas crianças têm esse grau de sensibilidade, são extremamente sensíveis, com pequenas quantidades de proteína, que é coisa que parece de doido, né? Quem escuta, que isso? Sentiu o cheiro do alimento, fez reação alérgica? Mas algumas crianças, é lógico, né? Isso representa a minoria, não é nem de longe a maioria, mas tem algumas crianças que têm esse grau de sensibilidade. Tem outras crianças que são sensíveis ao ponto de uma pessoa que tocou em qualquer alimento ali, que tenha o alimento que ela é alérgica, né? Seja leite, ovo, né? Algum derivado ali do leite, do trigo, enfim. Toca na criança, na hora que a criança já dá aquelas placas vermelhas, né, que é a urticária, já levanta ali na hora aquela placa vermelha inchada, mostrando a reação alérgica já naquele momento. Tem outras crianças que reagem a traços domésticos, que são pequenas quantidades do alimento, né, e aí junto está a proteína, que ficam retidas em algumas superfícies, dependendo do material que essa superfície é feita. E aí superfície, gente, pode ser bancada, pode ser vasilhinha, pode ser colher, pode ser tábua de cortar alimento, pode ser revestimento de panela, pode ser um monte de coisas aí que o alimento toca, né? Liquidificador, batedeira, micro-ondas, forno. Então tem que ter muito cuidado, porque tem alguns materiais que são porosos e essas pequenas quantidades ali do alimento ficam aderidas ali por mais que você lave. Não adianta lavar com água quente, infelizmente não adianta colocar água sanitária. O vinagre, né, com detergente, ele vai fazer uma boa lavagem desde que o material ali que está sendo higienizado não seja poroso, não dê ranhuras. E quais são esses materiais? Vidro, inox, alumínio e louça. Esses são materiais que a gente consegue fazer uma boa higienização e retirar o traço. Só que tem outros materiais que infelizmente a gente não consegue. E tem crianças que reagem nesse nível. Parece coisa de louco. Tem gente que não acredita nisso até hoje. E eu tô falando aqui de pessoas leigas e profissionais de saúde, né? Por incrível que pareça. Mas tem criança que reage nesse nível. Então, uma criança que está reagindo já a pequenas quantidades de proteína que passam ali via leite materno, porque a mãe já comeu, digeriu, passou pelo estômago, teve ácido quebrando a proteína, passou pelo intestino, terminou a digestão de proteína, foi absorvida ali para o sangue,
passa via leite materno, chega na criança, a criança reage, então ela já reage a pequena quantidade de proteína. E ainda se a mãe, a comida da mãe tem contato com qualquer uma dessas superfícies que tem essa proteína do alimento que a criança reage ali aderida, a criança pode voltar a fazer reação alérgica. Então esse grau de sensibilidade também precisa ser muito bem entendido pelo profissional de saúde. Para isso a gente tem que escutar a família, né, para ter essas certezas. Pode fazer alguns testes, sim, com certeza, mas a escuta é muito importante, né? Então, gente, é aquilo que eu falo, consulta de 20 minutos, meia hora, nem consulta de 1 hora, infelizmente não resolvem, às vezes, todas as dúvidas que a família tem, ou o profissional não consegue passar todas as informações que são necessárias para que a família consiga fazer o correto tratamento. E tratamento de alergia alimentar consiste na restrição, no isolamento da proteína daquele alimento que a criança reage até um tempo para se fazer o teste de provocação oral, né? E aí não é só alimento, né, gente? A gente vai aprendendo que a proteína alimentar não está só em alimento. Eis a questão, né? Pode estar em medicamento, pode estar em cosmético, pode estar em produto de higiene. E aí o profissional tem que explicar isso para a família, porque senão ela nunca vai conseguir fazer o tratamento da forma correta, a criança não vai estabilizar, né? Dependendo do grau de sensibilidade, tá, gente? Não é toda criança que reage a cosméticos, não é toda criança que reage a traços que tem lá em medicamentos. Então, tudo depende do grau de sensibilidade da criança. Mas algumas reagem e isso não é explicado para a família. E está aí um dos grandes erros do tratamento da alergia alimentar. Eu acho que a Ira está falando aqui, a Ira é minha aluna querida, que está aqui, mãe do Juninho, um fofo. E a Ira falando aqui que o antigo gastro do Juninho perguntava como se fosse obrigatório. Aí eu dizia que não é ele que contestava, só Deus. Não é, Ira? Né, gente, profissional de saúde é aquilo que eu sempre falo. Profissional de saúde tem que ter abertura, tem que ter escuta, tem que ter acolhimento, tem que ter respeito e tem que ter a certeza que ele não cura nenhuma criança alérgica, tá? Infelizmente, eu ouvi profissional de saúde falando isso e prometendo isso, que é mais grave ainda, né? Prometer cura de alergia alimentar. A criança, a grande maioria das crianças, né? A gente já sabe que cerca de 98% das crianças se curam, chegam a tolerar o alimento, né? Em termos médicos, a gente fala em tolerância, até antes de chegar à fase adulta. Apenas 2% dessas crianças que são a PLV ou que têm outra alergia alimentar chegam à fase adulta ainda alérgicas. Então, a grande maioria das crianças a PLV se curam. E quem cura não é o profissional, não é o médico, não é o nutricionista, não é o enfermeiro, não é ninguém. Quem vai curar é o próprio sistema imunológico dela, na hora que ele entender, que ele amadurecer e ele começar a fazer esse discernimento, esse reconhecimento correto que a proteína do alimento não é agressora para o corpo do bebê, muito pelo contrário, o alimento vem para nutrir, né, sendo alimento de qualidade, né, gente? Também tem muita porcaria aí que a indústria faz, e isso aí realmente a gente tem que ter cuidado, e até isso a alergia alimentar nos ensina, né? Que a gente tem que evitar alimento industrializado, e a grande maioria não é lá essas coisas, tem muito lixo por aí que a gente está colocando dentro de casa, que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Então, fica aí esse aprendizado da alergia alimentar, e ela nos ensina que quanto mais natural o alimento, e quanto mais a gente for ao sacolão e menos ao supermercado, menos risco a gente traz para as nossas crianças. Então, o que vai curar é o sistema imunológico sozinho e Deus, né? Quem é de fé aí, e eu sou, Deus. Só Deus vai saber quando nossos filhos vão curar. E se Deus quiser, a cura vem para todos os nossos filhos, né? É isso que a gente mais deseja, mas até lá a gente tem que fazer o tratamento correto para que eles não sofram em decorrência dos sintomas. E alguns sintomas podem ter repercussões muito graves, né? Como esses casos que eu falei aqui dos choques, que aí tem risco de vida, choque anafilático, choque hipovolêmico da FPAS,
tem riscos de vida, mas os outros tiram qualidade de vida, né? Os outros, por exemplo, sintomas gastrointestinais, onde a criança sangra muito, tem risco de anemia, que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da criança, né? Ela está em amplo crescimento, amplo desenvolvimento, e uma anemia, uma falta de oxigenação nas células, pode ter repercussões muito graves. Uma diarreia intensa, né? Uma diarreia intensa, a criança não consegue absorver bem os nutrientes, falta nutriente essencial para o crescimento e correto desenvolvimento da criança, pode ter repercussões graves. A urticária, né, e o angioedema dá um extremo desconforto e é perigoso também. A dermatite atópica, nossa, só quem tem sabe o quanto é complicado, né? Coça, incomoda, tira a pessoa do rumo realmente. E aí isso piora demais a qualidade de vida. O refluxo, né, a doença do refluxo, quando está associada à alergia alimentar, a criança chega a não conseguir mamar, a não conseguir comer os alimentos. Tamanho é a dor, tamanho é o desconforto mesmo que essa doença, né, esse sintoma da alergia causa. Então, o que a gente tem que fazer, né, o tratamento ele é tão importante, não porque vai levar até a cura ou vai acelerar a cura, não é isso. É porque a criança precisa ter qualidade de vida, ela não pode ficar sofrendo com sintomas, porque alguns sintomas sim são bem graves e trazem, né, tiram a qualidade de vida, tiram saúde, tiram a boa nutrição, e é isso que a gente tem que cuidar o tempo inteiro, para que as nossas crianças aqui sejam bem nutridas e tenham saúde, felicidade, qualidade de vida até a chegada aí da tolerância ao alimento, tá? A Bruna, boa noite, Ju, meu bebê vai fazer 6 meses, posso fazer o TPO nele com essa idade? Por onde posso começar? Vamos ver aqui. Então, o bebê tem 6 meses, TPO. TPO de avaliação de tolerância, muito possivelmente, né, Bruna? Vou falar o que está escrito lá no consenso de alergia alimentar. O consenso fala que quando a IgE é não mediado, que são esses sintomas tardios, então sintomas respiratórios ou do trato gastrointestinal, vai da boca, passando esôfago, estômago, intestino até o ânus, tá? Isso é o trato gastrointestinal, é toda a via aí que percorre o alimento. Então, se ele tem refluxo, se ele tem constipação ou diarreia, muco e sangue nas fezes, né, um excesso de produção de gases, dor, desconforto aí na barriguinha, estima-se que o TPO possa ser feito a cada 3 a 6 meses, contando aí da última reação. Então, de 3 a 6 meses de estabilização dos sintomas. É esse período aí que o profissional vai avaliar para indicar novamente um TPO para aquisição de tolerância. Agora, se for FPAS, ou se for IgE mediado, ou se for misto, aí precisa de uma avaliação bem mais individualizada, tá? E fazer com alergista no caso de IgE mediado e misto, tá, gente? Sintoma respiratório também com alergista, se for sintoma gastrointestinal com um gastropediatra. A Mara falando que a alergista passou Aptamil soja. Gente, eu fiz aqui que meu filho acabou de passar ali, tá dormindo. Primeiro dia de aula ele capotou. Que bonitinho. Tava animado aqui com o começo das aulas. Imagina a mamãe aqui como é que tava, né? Tô animadíssima com o começo das aulas. Ele adora, ele aprende muito e pra gente que trabalha, né? E a mãe, tanto a mãe que trabalha dentro de casa como fora de casa, a mulher sempre trabalha muito. É bom que a gente tenha um tempinho aí maior, né? Porque eles precisam e querem a nossa atenção o tempo todo, com certeza. Gente, Pati tá aqui. Oi, Pati, querida. Um grande abraço, saudade de você. A Jéssica perguntando qual a probabilidade da criança PLV mediada estar curada com 1 ano, diagnóstico com 7 meses. Jéssica, tem probabilidade maior se ela foi IgE não mediada, então com sintomas tardios, né? Gastrointestinal, de sangue nas fezes, muco, sangue nas fezes, diarreia, dor abdominal, se ela não perder peso, né? Então isso indica que seja uma proctocolite, que é o tipo de sintoma que pelos estudos mostram que cura mais rapidamente, perto ali de 1 ano, tá? Tem criança até que cura antes de 1 ano. Então isso é legal, isso é muito legal. Adoro quando vocês colocam coraçõezinhos aqui pra mim, gente, quer dizer que vocês estão gostando, né? Isso é importante.
A Iria falando aqui, ó, essa também foi outra contestação. Ele não melhorava e ele contestava a alergia até ele ficar bem pior. O não ter o diagnóstico, né, fechado rapidamente pelo médico e às vezes o profissional não entender de alergia alimentar, isso traz muito sofrimento, né, Iria? Traz muito sofrimento para a criança e para a família. Por isso é tão importante que os profissionais de saúde cada vez entendam mais sobre alergia alimentar. Está acontecendo mais casos, as alergias estão demorando mais para se curarem, as crianças estão reagindo cada vez mais a mais de um alimento, então isso é importante, tá? Vou beber uma aguinha aqui. Ju, meu filho tem 3 meses, olha, muitos corações. Ju, meu filho tem 3 meses e tem muitos gases, estou de dieta e sem furo. Seria o caso de cortar o glúten? O Fabi, o glúten não seria o primeiro. Agora, claro, tem que ver a história familiar. Tem alguém, né? A gente começa a fazer umas investigações. A gente não sai cortando assim, eu acho, né? Porque, estou falando isso, gente, porque tem profissional de saúde que é assim. Esses são os mais, que mais dão alergia, né? Os mais alergênicos. Tira isso, tira aquilo outro, vai lá de cara, corta uns 7 alimentos. Tanto da criança quanto da mãe, quando a criança reage via leite materno. Isso é totalmente errado. Errado mesmo. Não é assim que se faz, tá? E até porque uma criança reagir a 7 alimentos é raríssimo. Então, o que a gente tem que fazer aí, né, Fabiana, a gente, o profissional de saúde que te acompanha, é olhar a história familiar para ver se tem alguém aí que reage a algum alimento, então aquele alimento já levantaria maior possibilidade. Olhar o que a criança teve contato e quais os sintomas ela apresenta, fazer diário alimentar, escrever aí tudo que a criança está comendo, ou a mãe, eu não sei se é fórmula, né? Você não me falou aqui, não, desculpa, você falou... Perdão, 3 meses. Então, 3 meses ou está em aleitamento materno ou em fórmula, tá? Provavelmente aqui ela está de dieta, então ela está reagindo via leite materno. Perfeito, sem furos. Então aí, Fabi, tem que ver o que você está comendo e, né, em quanto tempo a sua criança reage e fazer o recordatório 24 ou 48 horas, dependendo do tempo aí que a criança reage, para ver o que você comeu naqueles 1 ou 2 dias antes, para ver o que teria maior possibilidade de estar causando essa reação na sua criança, tá? Então, assim, pode até ser o glúten, sim, tem outros alimentos mais alergênicos antes, mas tem que ver história clínica, história familiar, entende? Tem que ter um contexto e tem que ver reatividade cruzada entre alimentos, que é aquela chance que uma criança tem de reagir a um alimento, reagir também a outro, né? Porque as proteínas e a sequência de aminoácidos é muito parecida. Então, o profissional tem que analisar tudo isso para ver qual seria aí o primeiro outro alimento a se pensar a possibilidade. Gente, mas mesmo assim não é cortar para sempre. É fazer TPO desse novo alimento, é teste de provocação oral. Retira, observa se os sintomas melhoram. Se não melhorar, volta com esse alimento e testa outro. Se melhorar, depois num momento aí mais para frente, reintroduz para ver se a criança, né, se realmente era aquele alimento ou se a criança já adquiriu tolerância. Não pode só sair cortando alimento para sempre, não é assim que faz. Gases, tem que ver, gases, gente, pode ser também, não é sempre reação alérgica, né? Gases pode ser aí causado por um desequilíbrio da flora intestinal, pode ser causado por alimento que tem muita fibra, como por exemplo vegetais, algumas frutas, os cereais integrais, então, né, e tem alimentos também que tem muito fitato, ou tem muitos açúcares, né, oligosacarídeo não digeríveis por nós, açúcares não digeríveis por nós, mas que são bem digeridos pelas bactérias que moram lá no nosso intestino e que dão muitos gases. Vou dar exemplos: feijão, repolho, couve-flor, batata doce, brócoli, que mais?
Me lembrem aí, alimentos que causam flatulência, cebola, né, dependendo da quantidade. Então, pode ser realmente que não seja reação alérgica, tem que avaliar bem. E aí, desses alimentos que causam flatulência, então, por exemplo, né, da família ali das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, fazer o remolho, deixa de molho, deixa aquela espuminha sair, troca a água ali umas 2 vezes, deixa pelo menos umas 8 horas, isso já melhora muito também. Ou se o intestino da criança naquele momento ainda está muito sensível, ou controlar a quantidade de alimento ingerido, né, não comer tanto, não exagerar na quantidade que está comendo, comer menos, ou evitar por um tempo e depois voltar a comer aos poucos para ver se a criança já está né, com o intestino um pouco menos sensível e já menos, né, assim, distende menos ou dá menos dor com aquele gás ali produzido. Então, muito cuidado com isso, gente. Só gases, reagiu, é alergia, não pode comer esse alimento. Cuidado com isso também. Aí começa a falar que a criança está reagindo a uns 15 alimentos, então tem que ter cuidado. Às vezes também o intestino está tão inflamado, dei essa dica ontem no meu canal, ontem ou hoje, hein? Gente, eu fiz tanta coisa hoje, mas tanta coisa que o meu dia voou, hoje perdi um pouco da noção se eu fiz hoje ou se eu fiz ontem. Hoje o meu dia está parecendo que tem 48 horas, já estou cansadinha, mas estou aqui com vocês. Então, eu dei essa dica no meu canal do Telegram. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, é um canal que eu tenho lá no Telegram, que é um WhatsApp melhorado, é gratuito. Eu dou dicas quase que diariamente lá, relacionadas a tudo de alergia alimentar. Então, alguma aluna me pergunta alguma coisa, ou eu achei uma coisa interessante, eu li alguma coisa interessante, eu sempre coloco essas dicas lá no canal. Para você entrar no meu canal, basta depois aqui da live, clica no link da minha bio e tem lá, canal do Telegram, clica no botão, instala o Telegram, né, gratuito, é um aplicativo gratuito, e aí você já entra no meu canal para escutar as minhas dicas por lá, tá? Eu dei essa dica lá falando exatamente sobre isso, nem vou repetir aqui, tem que entrar lá no meu canal do Telegram para você saber. O Arthur e Valentina. Oi, Ju, tem uma sobrinha que nasceu, tem 28 dias, ela toma fórmula porque a mãe não teve leite. Ela está tomando Aptamil, teve vômito, está golfando muito, tem 5 dias que está com sangue nas fezes. Ó, cheirinho de APLV, tá? Não sei se o pediatra tem o conhecimento necessário para fazer o fechamento do diagnóstico. Se tiver, ótimo, tem excelentes pediatras que sabem fazer o correto fechamento da alergia alimentar. Se não, peça para marcar com o gastropediatra, tá? Para fazer o correto fechamento aí do diagnóstico, até porque o gastropediatra também, como é um médico especialista, ele vai fazer o diagnóstico diferencial da alergia alimentar, porque em bebezinhos, gente, em crianças muito novinhas, quando aparece o sangue nas fezes, né, muito marcante, muito característico de alergia alimentar, é a principal suspeita e que geralmente é o que acontece mesmo de ser alergia alimentar ao leite de vaca, né? Principalmente ao leite de vaca, que é o alimento mais alergênico. Mas existem outras doenças inflamatórias e outras possibilidades aí de dar o sangue nas fezes também. Mas aí, como ela está apresentando também vômitos, né? Tudo já vai levando mais a crer ali que seja uma alergia alimentar. Mas quem fecha esse diagnóstico é o médico, tá bom? A Lucinha falando que tem 10 dias que ela parou de amamentar e o sangue nas fezes pararam, mas ela quer muito voltar a amamentar. Posso dar o peito depois desse tempo sem dar? Sim, Lucinha, com certeza, né? Faça a dieta aí de restrição, bem feitinha, né? Que tomara que você tenha aí tido uma boa orientação sobre os cuidados diários. A criança que reage via leite materno é uma criança mais sensível. Eu dou sempre dicas falando sobre isso por aqui. Então, faça uma dieta bem feita, de forma bem criteriosa, e você pode voltar a amamentar sem problema nenhum, né? Tem a técnica aí da relactação. Joga aí no Google que vai te ajudar. Arthur e Valentina, a pediatra falou que era intolerância e só trocou o leite para um sem lactose, mas o sangue nas fezes aumentou. Quem tem intolerância tem sangue nas fezes? Jamais. Intolerância à lactose, que é o que acontece com crianças mais velhas,
ou adolescentes ou adultos, é raríssimo em bebês pequenininhos, raríssimo, tá? Aí seria uma questão genética mesmo da criança não conseguir produzir essa enzima, né? A enzima, gente, é como se fosse um martelo que quebra o nutriente em pedacinhos pequenininhos para ele conseguir ser absorvido e chegar lá no nosso sangue, porque a célula só come nutriente pequenininho, então tem que ter esse martelo que é a enzima. E tem algumas crianças que realmente têm uma deficiência genética que nasce sem esse martelo, gente, mas é raríssimo, tá? A gente não pensa em intolerância à lactose em criança muito novinha. É alergia à proteína do leite de vaca. E intolerância à lactose nunca daria sangue nas fezes. Nunca. Porque ela é só um açúcar ali que não foi quebrado. Então, se ele não foi quebrado, ele puxa a água, que ele fica hiperosmótico, né? Ele puxa a água, tipo um açúcar mesmo. Um açúcar, na hora que você coloca ali na água, ele puxa a água. Então ele puxa a água para dentro do intestino, as bactérias fazem uma festa naquele açúcar ali, fermenta, que é uma beleza, então dá aquela barriga estufada, dá dor, puxa a água, dá diarreia, pode dar dor de cabeça, pode dar vômito até pelo mal-estar, mas não mais do que isso, não mais do que isso, tá? A pessoa pode ficar irritada ali porque tá com dor, tá com desconforto, mas não mais do que isso. Nunca vai dar nada na pele, nunca vai dar sangue nas fezes, nunca vai dar inchaço de olho e boca, nunca vai dar urticária, entende? Nunca vai dar nada respiratório. Então isso é alergia, é proteína que faz isso, isso é reação do sistema de defesa, das nossas células de defesa que fazem esses outros sintomas, tá? Intolerância à lactose é só sintoma intestinal e, como eu falei, no máximo um vômito, no máximo uma dor de cabeça pelo desconforto mesmo, no máximo. Então, totalmente equivocado, vai me desculpar. Marca um gastropediatra, tá? Já vi que a pediatra aqui, ela não entende muito bem sobre isso. Marque um bom gastropediatra para auxiliar vocês aí no fechamento do diagnóstico, porque intolerância à lactose não é mesmo, tá? Não é, sem chance de ser, infelizmente. Baby José Augusto, boa noite, meu bebê está com diarreia, com muco, levei ao médico, falou que podia ser dos dentes, ele é APLV, só comeu diferente abacate, pode ser reação? Tem que fazer um teste, né? Porque realmente, assim, diarreia, o que foi essa diarreia? Então, foram que evacuações realmente líquidas, mais de 7 evacuações por dia, ele teve dor, como é que estava o cheiro dessas fezes, a coloração, né? Estou perguntando para ver se realmente foi uma diarreia, ou se foi só assim, ficou um pouquinho mais líquido, costuma evacuar 2 a 3 vezes, evacuou 4, 5, entende? Só para a gente ver essa questão dessa diarreia. E só o muco também dá dúvida, não estou falando que não seja, tá, gente? É o início aí de uma reação alérgica, é porque dá dúvida. Então, o que eu aconselharia? Deu dúvida no abacate? Retira o abacate por um tempo, espera ele melhorar, né? Tem profissional que fala que dente não faz isso. Dente aqui em casa, tá? No meu filho, não foi que ninguém me contou, não, eu vi acontecer aqui. Eu fui entender, obviamente, que era do dente lá pelo 4º dente, né? Eu toda vez desesperava achando que ele estava em reação alérgica, porque na época ele ainda não estava curado da alergia ao leite. Então, o meu filho, ele fazia febre, tá? Febre de 39 graus, ele fazia vômito e ele fazia diarreia mesmo, assim, de vazar, sabe aquela diarreia líquida, mal cheirosa de vazar pela fralda? Ele fazia, do dente, não era reação alérgica. Por que eu sei que não era? O dente, depois de uns 4 dias, apontava, na hora que o dente apontava, que eu via uma cabecinha branquinha de dente ali, parava, simplesmente paravam as reações. Então isso não era uma reação alérgica, né? E logicamente, na primeira eu não fiz essa correlação, eu achei que era uma reação alérgica, me culpei, enfim, né? Todo aquele processo que a gente conhece, e eu fui entender que era dente, só lá pelo 4º, 5º dente. É lógico, gente, a gente pode culpar tudo ao dente não, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado também, o dente não é o causador de todos os males aí não.
mas a gente vai conhecendo também o nosso bebê, né, a nossa criança, na medida que as coisas vão se repetindo. No início é difícil mesmo, muitos sintomas confundem, né? É por isso que a gente tem que fazer isso. Então, achou que é o alimento? Retira. E aí, o dente apontou, então passou um tempo ali, a criança melhorou, ótimo. Reintroduz o alimento, né, com cuidado, conversa com o profissional de saúde que está fazendo acompanhamento de vocês, principalmente, né, se não tiver IgE, aí se ele liberar, reintroduz o alimento em casa, e aí observa se os sintomas voltam, assim que você vai fazer o fechamento. A Natália falando que a filha dela reage quando ela come bastante cacau, né? Como eu disse aqui, pode ter reação via leite materno. Pode ter sim. Aí, o Arthur Valentina perguntando se o sangue nas fezes persistente pode ser perigoso. Levamos para emergência, falaram que ia fazer exame de sangue. Então, a questão aqui, né, se for realmente alergia, não tem que fazer exame de sangue nenhum para detectar alergia. Tá? Começar por aí. A principal suspeita é a alergia, então o que tem que fazer, né? O médico obviamente vai olhar aí os sintomas clínicos, escutar a história de vocês. Se ele realmente achar que a maior probabilidade seja de alergia à proteína do leite de vaca, ele vai pedir para fazer a dieta e orientar, tem que orientar, né? Os cuidados diários e a dieta. E aí não precisa de exame de sangue, nem de fezes, nem de nada, porque o tipo de alergia, se for alergia que essa sobrinha apresenta, é IgE não mediada, e não tem exame que detecte essas células que ela produz, tá? Não tem que fazer exame de sangue. A questão aqui, se ficar um volume muito grande de sangue e com muitos dias, o risco aqui é de anemia. Se quiser fazer o exame de sangue para ver se está anêmico, aí é uma outra questão, né? Mas não para fazer fechamento diagnóstico. Aqui não tem exame nenhum para ser feito neste tipo de reação. Barros, boa noite, Juliana. Meu filho tem 5 meses, pediatra tirou a fórmula, está apenas em aleitamento materno. Olha, que bom, que milagre. Porém, com muita perda de peso e a pediatra não quer entrar com nenhum leite. O que posso fazer? A dieta correta, são os cuidados corretos aí no dia a dia, porque se não está ganhando o correto peso, muito provavelmente, lógico que a gente teria que analisar todo um contexto aí, questão de produção de leite, né? Como é que está o processo aí de amamentação, também tem que ser avaliado para ver se não tem nada na bebê que esteja impedindo dela conseguir succionar, né? Beber esse leite. Se a produção, né? A grande maioria das vezes está super ok, é raro quando o problema é na produção de leite materno, viu, gente? É raro, existe, mas é raro. Na maioria das vezes não é isso. O que acontece na grande maioria das vezes do bebê com a PLV que tem problema em ganho de peso, lembrando do mito aqui, toda criança com alergia alimentar tem problema de ganho de peso? Não, vai depender do qual intestino está inflamado. Então, nestes casos é porque o intestino ainda está inflamado. Tem que fazer o cuidado aí do dia a dia, a dieta de forma correta. Você tem que ser bem orientada para esse intestino desinflamar, para o bebê começar a digerir bem os nutrientes e absorver bem esses nutrientes, tá? Pode ser também porque está com muita diarreia, com muitas evacuações. Então, esse trânsito ali do bolo alimentar está tão rápido que não dá tempo nem de digerir, nem de absorver bem os nutrientes. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, geralmente, a questão é furo na dieta. E no dia a dia, né? Porque não é só a dieta, nos cuidados do dia a dia também. Michele perguntando aqui, Ju, o fogão pode conter traços? Ô, gente, o fogão em si não, porque você vai colocar a panela, né? A gente não coloca o alimento direto em contato com o fogão. Então, assim, tem que ter muito problema em coisas, assim, vamos dizer, lógico que se tiver alguma coisa entornou um leite, na hora que você ligar o fogo, esse leite pode evaporar, a proteína pode ficar ali no ar, se a criança for sensível a esse ponto, pode reagir. Então, assim, dê uma limpada só por cima se tiver entornado muita coisa, mas como o alimento não vai ter contato direto com o fogão, né, não teria problema. A gente tem que olhar o revestimento da panela, se a criança reagir a traços domésticos, tá certo? E forno, né? Forno também, se a criança reagir a traços, tem que ter cuidado. Bom, que eu tô vendo várias das minhas alunas aqui
Ô, Kai, eu vi que você me mandou mensagem lá, ainda vou te responder, tá? Hoje o dia foi uma loucura, mas eu ainda vou te responder, fica tranquila. Ah, Ju, minha filha é PLV, ela tem uma falta de apetite enorme, não sei o que fazer. Vou para Nutri e só me falam que tem que oferecer, mas só ela não come, eu não sei mais o que fazer para ela se alimentar. Eu teria que ter mais informações, qual que é a idade, como é que foi feito esse processo de introdução alimentar, ela está em reação ou não, às vezes é um desconforto da reação que está impedindo, né, com que ela se alimente bem. Tem que ver também, porque se alimentar bem, né, qual que é a expectativa dos pais dessa quantidade de se alimentar bem. Às vezes a criança está se alimentando bem e a gente tem uma expectativa grande, né, que a gente queria que a criança, ou a gente acredita que seria bom para a criança comer uma quantidade maior. Como que a gente vai saber se a criança está se nutrindo de forma adequada, se ela está comendo a quantidade adequada, gente? Ganho de peso e crescimento, perímetro cefálico, são as curvinhas ali. A curvinha tá ok, ela tá crescendo dentro da curvinha dela, independente se a curvinha dela é a lá de cima ou é a lá de baixo, ela tá acompanhando a curva que ela nasceu, tanto de crescimento, quanto ganho de peso, quanto de perímetro cefálico. Se está, tá ok. Aí a nossa expectativa que está muito elevada, né? A gente também precisa alinhar isso, porque eu não estou falando que seja esse o caso, tá, gente? Eu estou falando aqui geral para todo mundo. Então, às vezes, Ju, meu filho não come nada, meu filho come muito pouco, meu filho isso, meu filho aquilo. E aí, quando eu vou conversar com a família, a gente vai fazer o recordatório do que a criança come, da quantidade, eu olho qual que é a idade da criança, olho, faço a análise ali das curvas, né, de ganho de peso e crescimento, tá tudo ok, né? Às vezes é uma expectativa da família, mas aí a gente tem que fazer toda essa avaliação do contexto, né? Só com essa frase é difícil eu conseguir te orientar, realmente. Gente, vitamina para abrir apetite, né, de criança acima de 2 anos, é aquilo, tem que avaliar para ver se realmente é a ingestão que não está adequada, como é que está o ganho de peso e o crescimento dessa criança, e se está realmente aquém, é melhorar a quantidade, a qualidade, a forma de oferecer o alimento, não é ficar pensando em fórmulas mirabolantes e mágicas que vão aumentar o apetite da criança. Tem que ter muito cuidado e uma avaliação muito criteriosa nisso, tá? E avaliar se a criança está com reação, se ela está com dor, se ela está com desconforto, ou se por acaso ela adquiriu aí uma seletividade alimentar, né? Fez uma associação de dor ao alimento, se precisa de acompanhamento com fono, se precisa de acompanhamento com psicólogo, se precisa de acompanhamento com terapeuta ocupacional. Então tem que fazer uma avaliação mais ampla, ver o que está acontecendo, né? A equipe multidisciplinar ajuda muito, né? Na verdade é essencial nesse processo. Castanhas dão reação? Gente, em algumas... Opa, balancei aqui. Em algumas pessoas, castanhas, né, que são as oleaginosas, que são aquelas sementes ricas em gordura, tem algumas crianças, algumas pessoas que pode dar reação, sim, mas não é a maioria, tá? Tem que ter cuidado com essa questão, assim, vamos cortar porque é um alimento alergênico. Calma, cuidado com isso. Cuidado, porque é aqui, ó, nesses cortes enlouquecidos aqui que a gente começa com depressão materna, má nutrição materna, seletividade alimentar em criança. Tem que ter muito cuidado com essa parte. Rubiana perguntando aqui, se frita algo na manteiga em casa, pode ter reação? Depende do grau de sensibilidade da criança. Eu tenho pacientes que reagem nesse nível. São alguns, não é a maioria, tá? Então, vai depender. A gente tem que começar a levantar essa possibilidade. Se a criança estava bem, aconteceu esse fato e algum tempo depois ali, né, dependendo do tempo que ela reage depois do contato com a proteína, ela começou a apresentar reação. Então, é uma possibilidade. Não é a maioria.